vídeo de hoje do canal é hoje São Paulo e Cuiabá, Cuiabá e São Paulo. Prova, escalação, as últimas de color pro jogo de hoje, como também entrevista de Casares, fritada de Zubeldia e planejamento financeiro. Então tem muita coisa pra falar aí, vambora pro vídeo! E aí é importante, vai ser muito, é aquele jogo que vira muito importante. O São Paulo precisava voltar de lá com uma vitória. É difícil, muito difícil. 40 graus. Sem quem? Sem Alan Franco, sem o Caleri, suspensos, e também sem o Wellington. Fora de combate, porque tá muito desgastado. Já vai o Jamal, irlandês, com 40 graus em Cuiabá. Vai ser tranquilo, hein? Essa apuração é só nossa, viu, Tironi? Para variar as escalações aqui, você sabe de antemão, né? E eu vou dar o crédito, porque a Paula, da Varanda Tricolor, é gênia. E na sexta-feira de manhã me falou assim, ó, o Jamal vai jogar, tem alguma coisa com o Wellington. Eu comecei a pesquisar. E o Wellington com desgaste elevado, aquela situação que já tirou o Igor Vinícius, outros jogadores de jogo, Bobadilha, Lucas, não foi com a delegação, né? Então o Jamal, antes de se apresentar à seleção da Irlanda do Norte, que ele foi convocado, vai jogar em 40 graus na telha. Essa é uma das alterações. As outras devem ser as esperadas, né? O Sabino no lugar do Alan Franco e o André Silva no lugar do Caleri. E o resto, o time principal que vinha jogando. Lucas, Luciano, Rato e André Silva. Mas tem o William Gomes para entrar, o Ferreirinha vai ser relacionado, né? Não deve jogar, mas não vai nem ser relacionado, não vai viajar? Eu não vi, acho que não foi relacionado ainda não. Não vi na federação, não tem condição ainda. Agora vale a pena esperar a data FIFA, colocá-lo em condição para ele jogar as 9 partidas finais. Então tá, então nem o Ferreirinha tem o William Gomes, enfim, vai viajar e tal. Além dos 3 que você citou, tem outro desfalque no banco, o Eric está suspenso, que seria uma alternativa para a ponta tal, e tudo mais, né? Então, é aquilo, né? Não tem um cenário ideal, lembrando que depois desse jogo, imediatamente, além do Jamal, o Bobadilha e o Ferrarese se apresentam às seleções, e esses aí não jogam contra o Vasco na quarta-feira depois, né? Que o jogo foi antecipado logo depois da data FIFA. Não devem jogar pelas suas seleções. Na quarta-feira eles devem estar fora. Também, devem estar fora também. A diretoria deu uma chiadinha lá, mas não falou, desse dia eu não jogo. O Flamengo não joga, então eu também não jogo. Né? Nem isso ela foi capaz de fazer. Não vou jogar, quero jogar depois. Também não se manifestou nesse aspecto. Por fim, a arbitragem. Daronco vai apitar. Ou seja, 40 graus com o Daronco, eu já estou prevendo aqui umas 190 marcações de falta. Ponto agora vale. O ponto que o Cruzeiro não pegou no Rio. Mas assim, eu também acho que o empate não é ruim, mas diante dessa circunstância que a gente está conversando aqui, fica ruim, né? Claro, agora a minha circunstância é aquela, o time com todos os jogadores da vida, com outros técnicos, nunca venceu nesse local. Não será simples contra um time desesperado, que fez uma situação... Sabe quanto está o ingresso para a torcida do Cuiabá? R$1. R$10. Para o São Paulo, 1.000. R$250 é o do São Paulo, né? Então, assim, o São Paulo foi recebido com festa em Cuiabá, tem muita torcida no Mato Grosso, mas é um jogo difícil. Muito difícil. E o São Paulo está com um time bem remendado para essa partida. Espero que o Jamal consiga se virar em 40 graus. Novidade então mesmo, Rodrigo Nestor, que volta de suspensão. Provável time do São Paulo com Rafael no gol, Rafinha, Arboleda, Sabino substituindo a Alan Franco e o Wellington na lateral esquerda. Luiz Gustavo e Bobadilha, convocado para a seleção paraguaia, depois do jogo viaja domingo para se apresentar ao seu técnico na seleção do seu país. A linha de 3 com Wellington Rato, com Luciano e Lucas Moura, e no ataque substituindo a Caleri, André Silva, que fez o último gol na vitória contra o Corinthians por 3-1. Existe muita boataria, Glaucio e companheiros, sobre uma possibilidade de saída do técnico Zubeldia, que parte do departamento de futebol do São Paulo não estaria muito satisfeita com aquilo que ele apresentou, principalmente de trabalho nas eliminações para Atlético Mineiro e para Botafogo na Copa do Brasil e na Libertadores. Nesta sexta-feira, aqui no CT de Cotia, o presidente Júlio Casares deu uma entrevista coletiva, meio que garantiu a presença de Zubeldia, pelo menos até o final do ano, nessas últimas 10 partidas do São Paulo na temporada. Não há nenhum tipo de problema. Quando eu vejo, entre aspas, fritura, nós não comemos muita fritura porque o Dr. Howie proíbe. O que não existe na nossa prática é fritura de profissional. Existe diálogo, existe verdade. E nós estamos felizes, não é porque perdeu uma classificação está tudo errado. E às vezes também quando ganha não está tudo certo, não. O que nós temos que ter é um diálogo. Então eu vejo isso mais como uma questão festiva de alguns blogs para colocar uma fervura onde não existe. Então o Zubeldia merece
a nossa confiança, super prestigiado. Agora, é claro, o futebol é dinâmico, mas eu não vejo nenhum tipo de risco nesse momento em estar trabalhando. Então nós temos que olhar isso com tranquilidade e sempre discutindo internamente. Quando a conversa é no campo externo, a gente fica tranquilo, porque 99% de não ser verdadeiro. Não, é verdade, chega a ser engraçado esse histórico, né? Com todo respeito ao Cuiabá, é um time jovem que depois que chegou à Série A ainda não caiu. Sinceramente, eu acho difícil esse ano fugir, sinceramente, mas chega a ser engraçado, né? Esse histórico contra o Cuiabá, a dificuldade que o São Paulo tem de ganhar do Cuiabá. Quando ganhou, e sempre resultados apertados, a maioria empate, sempre você vê ali, um golzinho para lá, um golzinho para cá, sempre resultados apertados. Mas concordo com você, Vitor, quando você diz que qualquer que seja a pretensão de São Paulo no campeonato, a vitória de amanhã ela é obrigação. O jogo de amanhã, a vitória passa a ser obrigação, sim. Cara, G4, mesmo G6, não importa. É obrigação São Paulo amanhã ganhar para se manter ali no bolo, como eu gosto de falar, né? Você pegar assim, os confrontos que o São Paulo tem não são lá de grande exigência, né? Somente o Botafogo na última rodada, e a última rodada a gente já pode ter alguma coisa encaminhada, definida, né? Do contrário, cara, principalmente os próximos 3 jogos, Cuiabá, Criciúma, Vasco, com a cabeça na Copa do Brasil, pô, cara, são 9 pontos, meu, não tem conversa. São 9 pontos porque tem alguns times ali chegando também, o Inter é um time forte, qualificado, que a gente perdeu em casa, na minha opinião, por uma falha de leitura de jogo, de análise muito grande do Zubeldia. A gente perdeu para o grande time do Inter, o time do Inter é muito bom. Enfim, mas eu vejo amanhã como o que eu costumo dizer, Vitor, a obrigação da vitória. A obrigação de você jogar pela vitória. Pô, cara, o futebol, ele é muito complicado, o cara escorrega, toma um gol, você amar. O São Paulo tem a obrigação de fazer por onde ganhar. Sabe? Fazer por onde ganhar, pressionar o tempo todo. Ir para cima o tempo todo, pressionar o tempo todo. É isso que eu espero do São Paulo. E sendo assim, a chance de ganhar é muito grande. É um time completamente sem confiança, o Cuiabá. O Cuiabá de anos anteriores, pô, jogar lá era difícil pra caramba. No qual você falava, pô, empatezinho lá contra o Cuiabá, quem sabe não seja mau resultado. Esse ano não, é um time completamente instável, completamente vulnerável, completamente exposto. Então, sim um jogo que amanhã o São Paulo tem que ir para cima. E sem medo de ser feliz, para ganhar o jogo. E se manter ali no bolo. E a gente fala obrigação de ganhar. Aperta o cinto, segura, aceita as circunstâncias, que é mais difícil e tal. Mas, cara, tem que fazer. São Paulo tentou todos os outros remédios até agora e não funcionou. Fato. Eu concordo com você. Tá bom. O que eu acho é que o apertar dos cintos para o time de futebol, ele vai significar, em tese, um orçamento um pouco menor do que esse ano, não muito menor, que dá, em tese também, para manter um time do nível desse que o São Paulo tem. Agora, isso significa, para manter um time desse nível atual, não o time Botafogo, o time Palmeiras, o time Flamengo, o time Atlético Mineiro, significa errar o menos possível. Ou seja, se você vai trocar 2 ou 3 jogadores para a temporada seguinte, você ser assertivo. Você não gastar dinheiro tolamente, como na questão do Rames, como na questão de uma possível troca de treinador, que para mim é uma... Então, ainda aí une uma coisa a outra, né? Aliás, bom, falei. Pode falar. Termina que eu vou falar sobre isso. Sobre essa questão do Zubeldia, que uma coisa junta a outra. Certo. O que eu quero dizer, o São Paulo, ao que parece, terá anos de cinto apertado, times não tão bons. E o que acontece quando um time vai mal? A bateria se volta pro treinador, troca treinador e tal. Nada melhor para o São Paulo do que, no começo desse processo, você ter um treinador do qual a torcida está do lado. Você imagina se o São Paulo inicia esse processo com um treinador que já ninguém quer. Claro, evidente. Você imagina o que vai ser. Então ele ganha fôlego. Ele ganha fôlego para, se no começo a coisa não andar e tal, você segurar o cara, porque a arquibancada está segurando. E os jogadores estão segurando. Isso é mais um motivo. Claro, perfeito. E sabe o que me intriga de fato nessa situação? A direção do São Paulo não perceber que o torcedor do São Paulo, em geral, já tem noção
desse limite. Exatamente. Da comissão, dos Perfeito. Jogadores e do time. Parou. Já tem noção do limite do São Paulo nessa seara de SAFs e tudo mais. O torcedor do São Paulo não quer que o São Paulo faça como o Corinthians está fazendo. Exatamente. E você tem um técnico... Então, assim, tá ok. O bizarro nessa história do Zubeldia, eu insisto, eu falei isso hoje no Posse de Bola, nessa sexta-feira de manhã. Os caras, a direção, consideram o Zubeldia culpado pela eliminação com o Botafogo. Isso é gente. inacreditável. É inacreditável, gente. Isso é inacreditável. Cara, É inacreditável. Não seria algo Anormal. Anormal, né? São Paulo nunca venceu Sim. na Arena Pantanal, na história. E perdeu na ida, no Morumbi. Aliás, mesmo no Morumbi, se não me engano, só ganhou do Cuiabá uma vez, gol do Nicão. É possível. Na história. Então tem um retrospecto tenebroso com o Cuiabá. Posto isso, o Cuiabá tem a sua pior edição, né? Como mandante, tem muita dificuldade, o estádio não enche e tal. Fizeram uma mínima mobilização para um ingresso, uma promoção gigantesca para o mandante e um preço estratosférico para o visitante, coisa normal, né? O torcedor de São Paulo é grande no Mato Grosso. Mas o Zubeldia aí tem como desfalques dois, para mim, dos principais jogadores. O principal da temporada, talvez, o Alan Franco e o Caleri. São dois desfalques consideráveis, né? Então, eu acho que, seguindo a normalidade das trocas, o Sabino deve jogar na zaga e o André Silva jogar no ataque. E o resto deve ser mais ou menos o que vem jogando, né? O São Paulo só tem agora essa frente, teve um intervalo entre o jogo do Corinthians. Foi o primeiro intervalo, né? Porque o São Paulo, só tá com uma frente. Ele só teve agora a semana de intervalo porque ele jogou a Copa do Brasil até ser eliminado, emendou com a Libertadores até ser eliminado. Então a primeira semana de respiro entre um jogo e outro, né? Lembrando que na volta, já que a gente está fazendo a dobradinha, é o São Paulo quem vai abrir a data FIFA contra o Vasco em Campinas, na quarta-feira na volta, já sem poder contar com os jogadores dele que vão para a data FIFA. São alguns, né? O Bobadilha, o Ferrarese, o Ramal Leus, que foi para a Irlanda do Norte e tal. Mas é um jogo muito importante, porque a briga do São Paulo com essa turma pelo G6, G5, e com alguma esperança de G4, embora o Flamengo tenha reagido, ela é feroz. O resultado do Cruzeiro ajudou, né? O Cruzeiro perdendo do Fluminense. O São Paulo joga nesse campeonato. É um campeonato contra Cruzeiro, Internacional, Bahia, Flamengo, talvez, dependendo da situação. Enfim, né? Então o Bahia joga em casa com o Flamengo, tem um confronto direto, alguém vai pontuar, ou os dois vão pontuar. Vai ter ponto ali, né? E o Internacional joga com o Corinthians como visitante no sábado também. Se o São Paulo consegue ganhar o jogo e quebrar o tabu, é uma baita vitória, porque nessa disputa com esses times, é o time que vai fazer menos partidas em casa. A tabela já indicava isso, 4 em 10 como mandante, sendo que das 4, só 3 no seu estádio, só volta no estádio em novembro contra o Atlético Paranaense, né? Depois do Vasco neutro, o São Paulo vai jogar, aí que tá, né? O São Paulo vai jogar contra o Criciúma no Heriberto Wilson e contra o Bahia, confronto direto na Fonte Nova. Nossa Senhora, cara. Na sequência. Então, a sequência do São Paulo é braba. A minha projeção é, se o São Paulo termina, são então dos próximos 4, 3 fora e 1 em Campinas. Essa é a tabela do São Paulo, certo? Para mim, se o São Paulo terminar esses 4 jogos ainda na 5ª posição, aí ele tem todas as condições de se classificar para a Libertadores. 3 jogos fora. Só estou falando, se você pede paciência ao torcedor, que a direção de futebol, ela tem que ser mais parceira do que nunca nesse projeto. Não, cara, agora ela tem que abraçar isso. Mas então, além de ela cumprir o orçamento um pouco menor, ela tem que entender, ela tem que errar pouco e tratar de manter a base desse time, que já se mostrou um time competitivo, e evidentemente a comissão técnica, para não gastar mais e errado, né? Lembrando que o principal candidato hoje à sucessão do Casares é o Belmonte, que é o diretor de futebol dele. E é sempre assim, né? Então, mas sempre é assim, né? Quem que é o candidato? O Corinthians foi sempre assim, e o Palmeiras... O Boazzi é o principal candidato. Mas sempre foi. A história do futebol é isso, né? Tem uma gestão que se torna forte e o cara do futebol é candidato na próxima eleição. Cara, sempre foi assim em todos os clubes de futebol. Só estou avisando. Agora, se a direção de futebol está fazendo o que está fazendo com o técnico atual,
tem para mim uma falta de sincronia entre a paciência que o torcedor do São Paulo sempre teve e sempre terá com a ação da direção de futebol. Em relação ao treinador, sobretudo em relação ao mercado. Lembrando que essa direção de futebol foi a mesma que, ao lado do treinador Rogério Ceni, jogaram ao mar a primeira tentativa de adequação financeira do São Paulo. Vocês lembram? Lembram? Sim. O São Paulo, no primeiro mandato, era para ter feito já um movimento neste sentido depois do título paulista. Opa, o que o Rogério Ceni fez no final do ano? Eu, com o orçamento reduzido, eu estou fora. Muricy também. Muricy, eu com o orçamento reduzido, eu estou fora. Agora, o Rogério Ceni não está. Tá o Zubeldia, que não... que jamais deu a entender que estaria fora de um projeto. Detalhe é isso, São Paulo ganhou um título grande, né? Então, ganhou o título grande, não ganhou o Paulista. Tudo bem, ganhou também, mas junto. Não. Porque na história você vai olhar para isso. Não, eu só estou dizendo que o Paulista não foi suficiente para a comissão técnica e a direção de futebol apoiarem um plano de adequação financeira. O Casares tentou essa cartada depois do título paulista. Agora, reeleito, com o título da Copa do Brasil muito maior, ele julga ter capital político para fazer essa ação. E tem. Desde que a direção de futebol atue de uma forma menos corneteira, menos, como foi esse ano, esses anos, menos maritaqueira e mais parceira de todos que estão ali. Claro. Que, aliás, foram escolhidos por eles. Zubeldia, Caleri, Lucas, Luiz Gustavo. Foram esses caras. Porque quando a coisa aperta, sai um, sai outro, os diretores continuam os mesmos. Os caras do São Paulo são os mesmos desde o primeiro dia de mandato no futebol. E o que estão fazendo com o Zubeldia? Os caras, no frigir dos ovos, o processo de fritura, e é fritura, os caras continuam inconformados com a eliminação da Libertadores, acreditando ao Zubeldia a eliminação da Libertadores, para o Botafogo de 60 milhões de euros. Naquele dia que nós estávamos lá e vimos o que aconteceu no campo. Certo? O que aconteceu no campo? Luiz Gustavo, mata aí, dá uma cabeçada. Não, vou botar no peito. Lucas, bate o pênalti. Caleri, faz o gol, pô. Não Caleri, é bate o possível pênalti. o treinador ser culpado por isso. É brincadeira. Com o Botafogo. Com o Botafogo. Então a direção de futebol do São Paulo, que devia saber de cor a informação que eu pedi pro professor, quem é o árbitro da porra do jogo do Cuiabá? Quando que o São Paulo vai jogar com o Vasco na volta, na quarta-feira? Eu não jogo. Eu não jogo no estádio, não jogo na quarta-feira. E o intervalo entre as partidas e tal. E a janela? Vou contratar no último dia da janela 2 caras. Tá de brincadeira, né, cara? Delegar a responsabilidade pro treinador é muito fácil, né? Só que, como eu falei, desta vez, mais até que o Rogério, ele tem um respaldo mínimo do torcedor e, coisa que o Rogério nunca teve, do grupo de jogadores. Aí porque o Rogério também fez o grande favor de minar todas as relações internas no grupo de jogadores, né? Então é um cenário um pouco diferente, mas eu só tô... Porque uma coisa conversa com a outra. O plano de recuperação financeira com a cooperação do departamento de futebol, né? Olha, eu li tanta coisa. Aliás, quando vem data FIFA, fica um tempo sem jogo, parece que há um aquecimento das pessoas darem furo de reportagem, enfim. E eu fiquei assustado, porque o São Paulo, na sua história, veja só, na nossa gestão, vamos falar da minha gestão, nós tivemos o Fernando Diniz já em exercício. Aliás, eu queria agradecer o Fernando Diniz, que quando a minha mãe faleceu, ele foi me dar um abraço no velório, e foi um técnico que saiu na minha gestão. Então, o futebol está acima dessas coisas, né? E o Diniz, ninguém queria que ele saísse, aconteceu. Depois veio o Hernan Crespo, fomos campeões, teve que sair. Depois veio o Rogério Ceni, tudo muito discutido, vocês conhecem os profissionais que estão na Barra Funda, o Muricy Ramalho, tudo discutido. E veio o Dorival Júnior, que saiu por um convite da CBF. O Carpini passou, realmente, porque antes nós estávamos atrás do Zubeldia, o Zubeldia não podia ter vindo, e agora o Zubeldia. Não há nenhum tipo de problema. Quando eu vejo, entre aspas, fritura, nós não comemos muita fritura porque o Dr. Howie proíbe. O que não existe na nossa prática é fritura de profissional. Existe diálogo, existe verdade, e nós estamos felizes, não é porque perdeu uma classificação está tudo errado. E às vezes também quando ganha não está tudo certo, não. O que nós temos que ter é um diálogo. Então eu vejo isso mais como uma questão festiva de alguns blogs, para colocar uma fervura onde não existe. Então o Zubeldia merece a nossa confiança, super prestigiado. Agora, é claro, o futebol é dinâmico, mas eu não vejo nenhum tipo de risco nesse momento. Está trabalhando, está indo para Cuiabá, pena que eu não posso ir, mas está tudo normal. É que eu vejo, me surpreendo com essas notícias. E não dá pra gente ficar ligando para... Hoje, antigamente eu sou de um tempo, acho que o Edu também é mais experiente nesse ponto, que nós tínhamos 8 veículos de televisão, algumas emissoras de rádio. Hoje nós temos mais de 2.000 veículos.
Um blogueiro é um veículo, seja do tamanho que for, seja da qualidade que for, e tem aqueles extremamente mais, vamos chamar assim, blogueiro raiz, que tem esse cuidado com a apuração da notícia. Então não temos nenhum problema. E eu tenho uma questão que eu falo lá dentro do São Paulo, ou no Morumbis, ou nos CTs da Barra Fundão aqui, diz o seguinte: nós fazemos nosso trabalho de dentro. Não nos importamos com o que acontece fora, porque você não pode ficar desmentindo, você vai ficar o dia inteiro falando, isso não existe, isso não existe. E é engraçado que as pessoas às vezes colocam coisas que não é a verdade. Então nós estamos tranquilos, o Zubeldia está trabalhando, acabou de viajar, falei com ele hoje de manhã, está trabalhando com a sua comissão técnica. Agora, a avaliação... Pessoal, a semana que seria só de preparação para o jogo de hoje, né? Foi muito mais do que isso. O São Paulo se preparou para o jogo, com o Zubeldia sendo fritado no meio do caminho, por mais que o Casares diga que não, mas também não disse muito que sim, né? Não disse muito que não, né? Ficou aquela groselha, né? Trabalho vai ser verificado jogo a jogo, e até o final dos 10 jogos aí você vai ver o que vai fazer com o nosso Zubeldia, né? Agora, internamente, dizer que a culpa foi do Zubeldia é piada, pelos milhares de exemplos que o Tirone e o Arnaldo deram, né? Os principais jogadores de São Paulo abaixo, perdendo pênalti, perdendo gol na cara, jogador falhando no meio campo e muito mais. Então, realmente... E você perdeu um time que tem 60 milhões de euros de investimento, e o São Paulo, a partir de 2025, vai ter quase que zero, né? Mas, se tudo for feito direitinho, caso esse plano de investimento der certo, daqui a poucos anos o São Paulo tá de volta mais forte ao mercado da bola. Quando chega o mercado da bola, você poder trazer melhores jogadores, você está em melhores condições financeiras para fazer investimentos, atrair a patrocínios e pagar salários, né? Também é importante. Então é isso, gente. É simples assim, não tem mistério. O São Paulo tá num momento turbulento pós-Libertadores, e o que eu posso dizer é o seguinte: uma vitória seria fundamental aí no dia de hoje para que a gente possa pelo menos dar uma baixada na poeira. Só que no próprio vídeo também a gente viu o histórico. O São Paulo não tem boas atuações contra o Cuiabá, né? O histórico é bem ruim, nunca ganhou na casa do adversário, e tem sempre muitas dificuldades. E no primeiro turno desse campeonato, o São Paulo perdeu por 1-0 lá, o jogo no Morumbi pífio, e bem, pra se esquecer, né? E é importante vencer porque o Fortaleza perdeu, o Flamengo também joga contra a Bahia, adversários assim próximos ao São Paulo, que podem vir a perder ponto. Então é um jogo extremamente importante. Veremos aí qual vai ser o São Paulo de Zubeldia que estará em campo. Esperamos melhor fisicamente, porque teve essa semana de parada, mas principalmente melhor tecnicamente do que atuou nos jogos decisivos da Copa do Brasil e Libertadores da América. E é isso, falamos de fritada, falamos desse plano financeiro que vai sair. A gente espera que o São Paulo volte aos trilhos. A gente sabe que 2025 aí só vai ter contratações pontuais, né? Não vai ter nenhum Lucas, Rames Rodrigues, nem nada. Então, reforçar esse elenco, e nada melhor do que o técnico que já conhece esse elenco. Não consigo ver ninguém no mercado hoje melhor que o Zubeldia. Ela vai falar de Tite muito mais caro, vai falar de Dorival muito mais caro, e não tem opção. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra, do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações, tricolores, um ótimo sábado a todos, um ótimo jogo a todos, e valeu!